Vamos então aqui começando o nosso tema livre. Eu só queria começar, depois eu passo para a sua colocação, Fernando, fazer a leitura para vocês aqui de uma psicografia interessante que foi publicada ontem e divulgada também pela Folha Espírita. E lembrando que a Folha Espírita é um grupo criado, né? Boa viagem, Zé, depois você conta tudo para nós lá, hein? Beleza. Então, a Folha Espírita, então, ela foi fundada pela doutora Marlene Nobre e foi exatamente uma das instituições que divulgaram essa psicografia, daí a credibilidade, né, que eu dei a ela, né, e agora eu vou trazer para vocês aqui, uma psicografia sobre a desencarnação da doutora Marlene Nobre, que aconteceu antes de ontem. O sepultamento dela vai ser agora na parte da manhã, aqui no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, lá na Avenida Doutor Arnaldo. Pois é, Brasa, aconteceu então, né? Ela estava passando as férias em Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo, e ela sofreu um infarto e veio a desencarnar. Ontem foi o velório dela, aqui no bairro da Bela Vista, e agora vai ser o sepultamento dela no cemitério do Araçá, ali perto do Hospital das Clínicas, ali próximo à Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E aí então, com toda a mobilização que aconteceu no meio espírita, né, nós tivemos oportunidade de acompanhar as informações que foram chegando, isso felizmente, né, em tempo real. E hoje de manhã tivemos aqui então uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes falando sobre a desencarnação dela. E essa psicografia, ela por si só já gera para nós um tema, já traz para nós um tema muito interessante falando sobre a desencarnação de espíritos, né, o retorno ao mundo espiritual, que é um tema que nós ouvimos com bastante frequência, lemos com bastante frequência, principalmente das obras psicografadas em que espíritos contam como foi o retorno ao mundo espiritual. E nesse caso, quando se fala, por exemplo, de um espírito comum, uma pessoa que no seu dia a dia veio a desencarnar, nós analisamos o tipo de vida que ela teve, quais eram os seus valores, quais eram as suas crenças, quais eram os seus compromissos, e daí a gente consegue então traçar, né, alguns rabiscos para deduzirmos como foi o seu retorno ao mundo espiritual, quem foram os espíritos que a recepcionaram, qual foi ali o seu grau de perturbação nesse momento, né? Lembrando sempre que eu me recordo que no início dos estudos espíritas, né, quando eu comecei lá atrás, já há bastante tempo, felizmente, me recordo que essa expressão, o espírito passa por um estado de perturbação. Esse estado de perturbação ele era bastante enigmático para mim, porque eu pensava, o que é exatamente perturbação? Será que o espírito fica de fato perturbado? Será que ele fica assim, aquela desorientação, aquele estado completamente de desequilíbrio mental? E na verdade o estado de perturbação ele pode variar, desde o momento em que o espírito tem realmente, né, está ali desperto, mas ele passa por um breve estado de confusão, mais ou menos semelhante àquele de quem acaba de acordar, né, acorda-se meio no susto, fica meio tentando se orientar, até o espírito que fica inconsciente. E nesse estado de perturbação, o espírito pode criar uma série de realidades, vamos dizer assim, paralelas à sua verdadeira. Então ele começa a imaginar que se encontra vivo, ele começa a se imaginar perseguido, ele não consegue compreender exatamente qual é a sua nova condição. Então, tem desde aqueles espíritos que passam por esse período de inconsciência, até aqueles que despertos têm ali vários graus de conscientização. E quando nós falamos de estado de perturbação, essa desorientação ela pode acontecer com qualquer tipo de espírito. Nós não temos assim um espírito que de imediato ele acorda no mundo espiritual absolutamente lúcido, como se estivesse passando por uma experiência natural de transição simplesmente. Se nós pegarmos como referência Chico Xavier, certamente passou por esse estado de perturbação, ainda que bastante breve, né, porque o espírito não consegue de imediato, como se ele saísse
a gente pensa o seguinte, né, que na desencarnação, muitos dizem assim, né, um carro seria a vestimenta física, o motorista seria o espírito. Então a gente imagina que o espírito, quando ele deixa o corpo físico, é como se ele simplesmente abrisse a porta, fechasse e saísse caminhando, como se nada tivesse acontecido. Só que não é assim. Esse desprendimento, essa necessidade de adaptação, de readaptação ao mundo espiritual, gera no espírito uma certa confusão naquele momento. Então nós tivemos depoimentos, por exemplo, no livro Voltei, de Frederico Figner, quando ele conta detalhadamente a sua desencarnação, e ali ele fala que ele tinha assim, começava a vislumbrar meio que numa visão anevoada, né, nublada pela sua condição, ele via assim algumas pessoas que se aproximavam, e depois de um certo tempo ele percebeu a figura de Dr. Bezerra de Menezes e também da sua própria filha, que havia antecedido, né, na desencarnação. Depois ele precisava de amparo, como se fosse um espírito saindo carregado de uma condição, né, de pós-despertar. Então nós temos ali várias situações diferentes, até mesmo aqueles espíritos que ficam durante muito tempo em estado de inconsciência. Então, nós tivemos Chico Xavier, nós tivemos Dona Ivone do Amaral Pereira, que são, nesse caso, os grandes médiuns contemporâneos, né? Então nós tivemos agora também a doutora Marlene Nobre, que também passou por essa fase de transição, essa fase de mudança, e também deve ter vivido ali as suas experiências. A única diferença que nós temos de agravante ou de atenuante nesse processo é exatamente o tipo de vida que o espírito viveu, o seu trabalho, as suas afinidades. No caso dela, por exemplo, como nós vamos observar aqui na psicografia, fala dos amigos que vieram recebê-la nesse momento de regresso ao mundo espiritual. A mesma coisa também como nós vimos Chico Xavier, também tivemos depoimentos sobre ele. Nós estudamos isso também de uma forma muito próxima à desencarnação do senhor Altivo Panfiro, que foi o presidente fundador do Centro Espírita Leon Denis no Rio de Janeiro, e após a sua desencarnação também houve para nós, né, trouxeram uma descrição de como foi a sua recepção no mundo espiritual, a quantidade de espíritos que o receberam, tanto aqueles que eram amigos, companheiros de trabalho, orientadores, como também aqueles que receberam a sua assistência quando ele exercia o seu trabalho dentro da seara espírita. Da mesma forma nós podemos imaginar como Kardec foi recebido no mundo espiritual, como Leon Denis foi recebido no mundo espiritual, dentre tantos outros nomes, né, que nós tivemos no meio espírita mundial, não apenas brasileiro, mas mundial, imaginando exatamente que a semeadura que eles praticaram durante a sua existência e depois a colheita nesse momento. Então, apesar do estado de perturbação, houve também ali, né, aquela tranquilidade, aquela harmonia, até o momento em que o espírito recobra, nesse caso, o equilíbrio necessário para poder se desenvolver. Lembrando sempre que a gente usa aquela pequena escala de 3 estágios do espírito ao retornar no mundo espiritual. Primeiro ele passa por um estado de perturbação, que é desde a inconsciência até aquela leve confusão para se orientar naquele momento. Depois vem a fase de adaptação, quando o espírito começa a compreender exatamente o seu potencial, já saiu do estado de perturbação, mas ele já começa a compreender o seu potencial como espírito, utilizando as capacidades de deslocamento, a força do seu pensamento, tudo aquilo que ele pode fazer em termos de manipulação de fluidos. Então ele começa a se readaptar no mundo espiritual, compreendendo a sua nova condição. E depois a terceira fase, que é exatamente ali a vivência propriamente dita, naquele estado de erraticidade, na condição de erraticidade. Esses 3 estágios, eles podem se encontrar separados de acordo com cada espírito, ou eles podem quase que se fundir para aqueles espíritos que são mais equilibrados no mundo espiritual. Então muitos espíritos retornam ao mundo espiritual, já começam a passar por esse leve estado de perturbação, já começam a compreender a sua nova condição pelos estudos, pelo conhecimento, pela orientação que recebem, e de imediato já começam a realizar pequenas tarefas para esse desenvolvimento no mundo espiritual. Então eu vou ler para vocês aqui essa psicografia, e ela vai trazer para nós algumas informações interessantes que a gente vai comentando por aqui.
Então diz assim para nós, a mensagem psicografada pelo médium médico, Dr. Roberto Lúcio, em sessão realizada em 5 de janeiro, no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então isso foi há 2 dias, no momento da desencarnação dela. Filhos amados, o momento é de serenidade e oração. Cuidem para que os sentimentos que se fazem presentes não sejam móvel de perturbação à nossa querida filha e irmã de ideal. Não se pode esquecer que o coração valoroso e digno é sempre amparado, seja qual for a situação ou o momento. A companheira vê-se agora amparada pelos que lhes antecederam na jornada ao plano espiritual. Toda a sua bagagem deve ser motivo para o acolhimento afetivo da parte de vocês. A fragilidade do aparelho físico já não comportava o vigor do seu espírito, jungido à matéria apenas pelas necessidades da tarefa. A vitalidade da sua alma persiste e é preciso que as vibrações emanadas só sejam motivo de amparo e conforto. Não se sintam órfãos. Acima de tudo, o movimento e o ideal abraçado por todos se irradia do coração do Mestre. Cuidem de viver e honrar toda a bagagem e herança que ela lhes deixou. Prossigam na gentileza de que no momento certo e oportuno ela retornará à charrua, fazendo-se farol a orientá-los para a comunidade. Elevemos ao Pai o nosso agradecimento por tudo o que ela realizou e suportou para que o ideal médico espírita se espalhasse pelo planeta. E que cada um devolva-lhe em carinho, serenidade e esforço, de modo que nada se perca daquilo que foi proposto. Tenham a certeza de que o amparo se fará sempre, não só por ela, mas por todos aqueles que assumirem a continuação do movimento. Recebam o abraço paternal do servidor humílimo Bezerra. Então, essa psicografia, bom dia pessoal que chegou, essa psicografia então, referindo-se à desencarnação da doutora Marlene Nobre. Eu vou ler então cada um dos trechos aqui, e a gente vai traçando comentários genéricos, para a gente aproveitar essa lição. Por isso que é importante sempre, e Kardec nos orientava sobre isso, a gente já falou sobre essa questão, principalmente lendo uma orientação de Kardec no próprio Livro dos Médiuns, quando ele orientava que os grupos espíritas, no caso de não terem grupos mediúnicos para trabalharem com as orientações diretas dos espíritos, podem e devem se aproveitar das psicografias, das mensagens que chegam no mundo espiritual, assim como também das próprias publicações aqui do mundo físico, como material, como fonte de estudo. E aqui então nós nos aproveitamos dessa oportunidade e também dessa mensagem, que ela é muito rica naquilo que importa para nós. Então vamos lá, passo a passo aqui daquilo que nós estudamos. Então começar aqui para nós. O momento é de serenidade e oração. Cuidem para que os sentimentos que se fazem presentes não sejam móvel de perturbação à nossa querida filha e irmã de ideal. Nesse primeiro trecho, nós tivemos já várias psicografias falando sobre a desencarnação de espíritos e a influência que eles sofrem pelo estado emocional das pessoas que ficaram aqui no mundo físico. Então nós temos, por exemplo, descrições que são bastante curiosas de espíritos que não sabemos ainda, é difícil a gente dizer, mas é muito mais por uma questão de aprendizado difícil, aprendizado doloroso, do que realmente um benefício que o espírito recebe, mas muitos acabam ficando vinculados ao momento do seu desencarne, presenciando, por exemplo, a preparação do seu corpo físico, o momento do seu velório, o momento do seu sepultamento, e aí então o espírito acaba presenciando os detalhes de toda essa movimentação, de todo esse preparo, e nisso ele acaba também recebendo o choque daquilo que ele visualiza. Muitas vezes a intriga entre os encarnados após a sua desencarnação, muitas vezes a indiferença, muitas vezes a dor da perda.
E o espírito acaba não apenas vendo aquilo, mas também sofrendo a influência dessas vibrações. Então, espíritos comuns passam por isso, e alguns são, digamos assim, punidos, né, porque isso não deixa de ser uma punição, obrigados a presenciar esse momento. E durante essa presença acabam sofrendo uma dor bastante intensa de verem exatamente a realidade das relações que ele mantinha, a realidade dos laços afetivos que ele sustentava durante a sua encarnação. E nesse caso, acaba sendo, né, uma situação bastante dolorosa. Ao contrário, por exemplo, de outros espíritos que presenciam aquele momento de desencarnação e recebem realmente o afeto, embora permeado de muita dor pela perda, né, exatamente porque nós temos uma compreensão muito grande para entendermos o processo da desencarnação. Então, para nós, a morte é algo doloroso, a morte é algo que ninguém gosta de falar, a morte representa para nós uma perda, um sofrimento, e de fato o é. Nós lembramos sempre que, diante das nossas relações, nós temos ali vínculos afetivos, vínculos psicológicos, vínculos de sustento mesmo no mundo físico, com pessoas que são importantes na nossa família, e no momento em que elas retornam ao mundo espiritual, existe uma lacuna muito difícil de ser preenchida em vários sentidos. Famílias que se desestruturam financeiramente, famílias que sofrem psicologicamente, sofrem afetivamente. Então, o processo de morte para nós é algo muito difícil, mas a parte mais dolorosa de tudo isso é entender a morte como um castigo, entender a morte como uma perda, entender a morte como uma dolorosa punição. Mas nesse caso, quando nós começamos a compreender então que a morte é o retorno do mundo espiritual, as demais situações elas acabam sendo superadas, né, ou pelo menos trabalhadas de uma forma diferente, sem ter esse aspecto de perda, esse aspecto tão doloroso que nós vimos anteriormente. Então, nesse caso aqui, foi colocado nesse primeiro trecho da mensagem a orientação para que todos nós, espíritas principalmente, pessoas que têm vínculo com a doutora Marlene Nobre, né? Lembrando que eu estou lendo uma psicografia que foi publicada hoje, recebida pelo Dr. Bezerra de Menezes, recebida do Dr. Bezerra de Menezes na última segunda-feira, a respeito da desencarnação da doutora Marlene Nobre. Então eu estou lendo os trechinhos aqui, né, para vocês que chegaram agora, para a gente poder aprender um pouquinho com as orientações que chegam aqui. Então ele diz assim para nós: o momento é de serenidade e oração. Na verdade, ele não está dizendo que genericamente é um momento de serenidade e oração. Ele está dizendo para nós que nós temos que estar serenos e em estado de oração exatamente para que essas vibrações que nós produzirmos sejam direcionadas, no caso, ao espírito que desencarna, para que ele seja acolhido nesse momento de tranquilidade. Muitos espíritos, para a gente ter uma ideia, acabam sendo, pelo merecimento, aí já é uma questão realmente de merecimento, o espírito desencarna, ele é levado para longe de toda essa movimentação da preparação, né, do sepultamento, do velório e de outras providências que são tomadas nesse momento, e ele fica num estado de inconsciência durante alguns dias, para que todo esse momento passe. Então nós temos ali o momento do sepultamento, depois nós temos uma prática bastante comum aqui no mundo físico, que são as conhecidas missas de sétimo dia, que também para muitos é um momento de muita dor, porque a gente lembra sempre que existe ainda uma necessidade muito grande de nós encarnados atribuirmos a outras pessoas responsabilidades que dizem respeito a nós. No caso, por exemplo, desses cultos que são encomendados, né, no caso de uma missa, por exemplo, de sétimo dia, nós contratamos um profissional, e nós podemos colocar um sacerdote como sendo esse profissional, para que ele realize uma prática religiosa, né, uma prática ritualística, para fazer com que o espírito encontre tranquilidade no mundo espiritual. Só que estudando aquilo que a doutrina espírita nos passa, nós temos o entendimento de que somos nós que produzimos essas vibrações que vão levar tranquilidade ou perturbação ao espírito.
Então, durante o sepultamento, até esse momento, por exemplo, dessa missa de sétimo dia, que é um momento de muita expectativa para as famílias, para os amigos, até mesmo para a sociedade, dependendo da personalidade que acaba desencarnando, o espírito fica num estado de inconsciência para não sentir esse impacto, sabendo que, apesar da boa vontade, o desequilíbrio que toma conta daqueles que ficaram acaba afetando o espírito negativamente. Então ele fica não apenas distante, mas também inconsciente naquele momento. No momento de seu despertar, toda essa agitação já acabou, e aí então ele vai sentir naturalmente ainda aquelas vibrações, mas sem aquele momento mais intenso, que é exatamente esse período em que começa no preparo, né, do corpo do indivíduo no momento de sua desencarnação, até esse período de 7 dias, que pelas práticas tradicionais da nossa cultura, existe ainda ali aquela necessidade de lembrar o espírito através de outras práticas. Então aqui, né, como foi colocado, cuidem para que os sentimentos que se fazem presentes não sejam móvel de perturbação à nossa querida filha e irmã de ideal. Então a orientação inicial é para que nós mantenhamos o nosso equilíbrio. Claro que para nós, espíritas, que estudamos de um modo geral a doutrina espírita, nós vemos, por exemplo, no caso da doutora Marlene Nobre, mais uma personalidade. Aquela personalidade que se tornou uma referência na sua área de conhecimento, se tornou referência no trabalho que realizava, mas que nós não tínhamos, vamos dizer assim, vínculos tão próximos. Por isso, então, nós sentimos a perda daquele espírito, a perda daquele trabalhador, mas não temos ali uma relação afetiva tão íntima. No caso de muitas pessoas que conviviam com a doutora Marlene Nobre, de pessoas que trabalhavam com ela, que tinham assim uma relação, muitas vezes de muitos e muitos anos, esse grupo, principalmente, é aquele grupo que mais vai sentir essa perda. E daí então vem a orientação do mundo espiritual para que nós mantenhamos esse equilíbrio, né? Olá, Sandra, bom dia, pessoal. Então, um beijo para você aí, um beijo holandês para você. Continuando aqui para nós. Não se pode esquecer de que o coração valoroso e digno é sempre amparado, seja qual for a situação ou o momento. Então aqui a gente já tem mais um trecho da mensagem. Lembrando aqui então que o coração valoroso e digno é sempre amparado. E aí então essa orientação já traz para nós o seguinte, que quando nós temos uma vivência digna, equilibrada, com propósito produtivo, expressando realmente a definição do que é ser, no nosso caso, por exemplo, espíritas, mas a gente pode estender isso para aqueles que podem ser considerados verdadeiros cristãos, aqui para o mundo ocidental, né, ou simplesmente pessoas de bem, de um modo geral, né? Lembrando, por exemplo, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos aquele capítulo que trata, né, tem um item que diz, né, o homem de bem. E ali Allan Kardec traz para nós uma série de qualidades, de virtudes que representam esse homem de bem. Então esse espírito, independente de suas crenças, se ele é um ateu, se ele é um judeu, muçulmano, católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, se ele é budista, não importa qual é a sua crença. Ou uma crença materialista, ou uma crença espiritualista. Mas o que importa é exatamente o seu modo de viver. Nesse momento, difundindo o bem, vivendo em função desse bem, naturalmente nós criamos vínculos com o mundo espiritual. Ou no caso de um indivíduo que vive no seu egoísmo, vive no seu primitivismo, ele também estabelece vínculos com o mundo espiritual. Só que cada um criando então, construindo esse círculo de amizades de acordo com a natureza, né, da sua vivência aqui no mundo físico. Nesse caso específico, tratando dessa trabalhadora, foi colocado para nós então que o coração valoroso e digno é sempre amparado. Então, a partir desse princípio, nós, independente da situação em que nós nos encontremos, se eu sou um espírito que eu acabo de reencarnar, mas eu sou um espírito que já traz a nobreza pelas minhas vivências anteriores, que eu tenho um projeto de vida bem definido, com propósito de crescimento, com propósito de amor e caridade, desde o meu nascimento eu já recebo esse amparo do mundo espiritual. E aí, então eu sou acompanhado por espíritos desencarnados ou espíritos encarnados que acabam sendo conduzidos
a me acompanharem, ou pelo menos a me auxiliarem em determinados momentos da minha vida. E aqui foi colocado, então, que existe esse amparo, seja qual for a situação ou momento. Essa situação ou momento, podemos tratar, por exemplo, nesse caso mais extremo, aqui para nós, pelo menos do mundo físico, no momento da desencarnação. Em virtude da construção que esse indivíduo teve durante a sua vivência, o momento da sua desencarnação, que seria o ápice, né, da sua trajetória aqui no mundo físico, que é o momento de retorno ao mundo espiritual, ali então ele terá um amparo no momento em que a doença chega, em que um evento acontece, em que um acidente está para acontecer, no momento da sua desencarnação, como nós vimos já no livro Voltei, que mostra ali os espíritos trabalhando, auxiliando o indivíduo naquele seu desprendimento, que é um desprendimento que acontece naturalmente. Só que ele se torna menos perturbador se tivermos ali o amparo das vibrações daqueles espíritos que podem nos auxiliar, nos dando tranquilidade, nos dando serenidade, dando aquele esclarecimento gradual no momento em que nós vamos nos desprendendo. É uma orientação tranquila. Seria mais ou menos, para a gente poder fazer uma comparação numa situação inversa, as crianças, por exemplo, nascem no mundo o tempo todo, desde a época mais primitiva. Até mesmo no reino animal, os partos acontecem pela força da natureza. Mas certamente esses partos serão muito mais tranquilos se nós tivermos ali amparos, por exemplo, no caso dos animais, de veterinários que auxiliam. No caso, por exemplo, de seres humanos, acompanhamento médico, pré-natal e tudo mais. Então, numa situação inversa, a desencarnação acontece da mesma forma. Outra parte, a companheira vê-se agora amparada pelos que lhes antecederam na jornada ao plano espiritual. Então isso mostra que chegando no mundo espiritual, da mesma forma que nós já vimos novamente lá no livro Voltei, nós temos ali então aqueles espíritos que estão próximos e principalmente, né, dando conforto e a tranquilidade. Porque para nós pode parecer muito fácil, né, para nós que somos espíritas, imaginar que o retorno ao mundo espiritual é simples. Poderia ser simples se nós não criássemos os nossos próprios entraves. E esses entraves seriam, nós sentimos a dor da perda também. Porque a ideia da perda... Vocês estão me ouvindo? Não, ok, por favor, pessoal. Todo mundo quieto, concentrado, num silêncio, já viu, né? Beleza, então. Vai que, né? Então, nesse momento, quando nós falamos sobre dor da perda, a impressão que nós temos é que somente nós, aqui do mundo físico, consideramos a separação do mundo espiritual, o retorno a um ente querido ao mundo espiritual como perda. Então as pessoas dizem assim, olha, eu perdi minha mãe. Isso porque a expressão perda, ela ainda é muito presente para nós. Né? Nós poderíamos usar a separação e não a perda. Mas a perda acaba sendo ali, vamos dizer, uma expressão quase que natural no nosso meio. Enquanto uns falam morte, nós falamos perda, né? Mas enfim. Então, muitos dizem assim, olha, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi minha esposa, meu marido, meus filhos, eu perdi um amigo, eu perdi o meu animal. Né? Lembrando também que esses vínculos afetivos se estendem, né, aos nossos irmãos inferiores do plano espiritual. E aí então nós falamos, nós perdemos, mas nós nunca pensamos assim, o espírito quando desencarna, ele diz assim, olha, eu perdi meus filhos e meu marido. Onde eles estão? Eles ficaram encarnados, eu tive que vir embora. Ou então uma mãe diz assim, olha, eu perdi meus filhos. Um filho diz assim, eu perdi meus pais. Porque até mesmo os espíritos levam ainda essa ideia. Embora no plano espiritual nós tenhamos um esclarecimento maior a respeito dessa separação, até porque o espírito também se vê vivo. Mas para aqueles espíritos que não têm esse conhecimento, a dor da perda também os acompanha. Certa vez eu trouxe para vocês aqui um exemplo que falava da seguinte forma, a respeito do céu e do inferno, dentro desses dogmas das religiões tradicionais. Então a gente pensa assim, um espírito bom sempre vai para o céu. E no céu ele vive contemplando Deus. Aí tu não vai dizer assim, tem lógica. E ali então ele vai viver para sempre, toda essa tranquilidade. A gente vai ver muito bem, ele fez por merecer, né? Agora imagina, por exemplo, como eu falo para vocês, e eu coloco sempre essa situação,
porque ela talvez seja a expressão mais potente do que significa essa dor. A gente pode dizer assim, a mãe que perde, que se separa de um filho. Então a mãe foi para o mundo espiritual porque ela desencarnou, e ela vai para o céu, dentro dessa concepção, porque ela foi um espírito bom, um espírito do bem. E a gente fica se perguntando da seguinte forma: essa mãe vai ter tranquilidade vivendo no mundo espiritual, sabendo que seus filhos ficaram desamparados? Essa mãe vai conseguir viver uma eterna contemplação, sabendo que tudo aquilo que era mais importante para ela, dentro da sua visão terrena, ficou para trás sem o seu auxílio? Então nós começamos a ver que as coisas não são tão simples como se imagina. Então aqui a nossa relação com o mundo espiritual, a nossa relação com esses amigos que nos amparam, então exatamente começa por isso, dando esse esclarecimento, dando esse amparo, dando essa orientação, para que ele comece primeiro a passar por esse estado de perturbação de uma forma natural, para que ele comece a se adaptar ao mundo espiritual, comece a viver a sua nova experiência na condição de erraticidade, mas principalmente para que saibam lidar com os seus próprios sentimentos e com o seu estado psíquico. No caso, por exemplo, de doutora Marlene Nobre, tinha seus filhos, tinha netos, tinha amigos. Será que só pelo fato de ser espírita, ela pode voltar ao mundo espiritual e com toda a naturalidade virar as costas para aquilo que ela viveu durante tanto tempo aqui no mundo físico? É aí que o mundo espiritual, então, esses amigos que dão esse amparo, ele se dá numa série de situações. E assim nós também vamos viver isso. No momento de nós desencarnarmos, a primeira coisa que nós vamos pensar é: como é que será que ficaram as coisas que eu deixei? A gente pensa naquele pai de família, né, que sustenta a sua família, sustenta seus filhos, e de repente ele deixa de existir, e deixando de existir, aqui para o mundo físico, toda a sua assistência material e psicológica e emocional também vai junto. Como é que fica a sua família? Ele vai ter que aprender a lidar também com essa separação, que não é tão simples assim. Por isso, então, nessa passagem, que ela vê-se agora amparada pelos que lhes antecederam na jornada ao plano espiritual. E isso logo após a sua desencarnação, como acontecerá com todos nós. Aqueles que não recebem esse amparo dessa forma, de uma forma tão clara, tão presente, são aqueles espíritos que desencarnam de uma forma não apenas perturbadora, né, mas tiveram também uma vida problemática e que tiveram que sofrer esse tipo de situação. E vivendo essa situação, acabam recebendo o amparo do mundo espiritual, mas não de uma forma tão presente. A vivência daquele drama, a vivência do medo no momento da desencarnação, também é uma prova, também é uma expiação para o espírito. Como André Luiz, por exemplo, ele relata na sua desencarnação, ele nos lembra, por exemplo, que ficou durante quase 8 anos sem ter nenhum tipo de assistência, vivendo naquele estado de perturbação que parecia indefinido e também era indescritível. E aí, nesse caso, durante todo esse tempo, até o momento em que ele foi amparado. E aí então veio o relato: você nunca esteve sozinho. Mas você só poderia perceber a presença daqueles que te auxiliariam no momento em que você quebrasse essa barreira do orgulho, essa barreira, né, que o mundo material acaba criando para todos nós. Então até aquele que é o pior indivíduo, aquele que é o criminoso, aquele que é o deplorável para a nossa sociedade, até mesmo esse tem um amparo. Ele tem o seu anjo protetor, ele tem os seus amigos espirituais. Os amigos sinceros, não são aqueles comparsas no crime que ele praticava. Lembrando que um criminoso, por exemplo, e a gente volta, né, para aquela pequena história que a gente sempre lembra, né, do Chico Xavier visitando a penitenciária daqui de São Paulo, lembrava que os criminosos que se encontravam reclusos lá na penitenciária tinham mães que choravam por eles no mundo espiritual. Aqueles espíritos que foram suas mães. Então por isso a gente lembra sempre, né, mesmo aquele que parece ser o mais desprezível, esse também recebe todo o amparo. Só que nesse caso ele tem ali as suas necessidades, as suas provas e as suas expiações que diferenciam daqueles espíritos que têm merecimento claro de receber esse auxílio, né? O Braz lembrou aqui também o desencarne coletivo, que é complicado, né? Que é tão difícil tomar a consciência de do eu espírito fora da matéria, né? No caso das desencarnações coletivas, a gente pode imaginar a grande movimentação, a grande mobilização no mundo espiritual para esse momento.
Um relato, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do desencarne coletivo, tem um livro que é muito bom, psicografado pelo Divaldo Franco, chamado Transição Planetária. Ele foi publicado há mais ou menos uns 3 anos, eu acho que ele é de 2011, 2012, eu não me recordo exatamente, mas ele contextualiza essa fase de transição planetária, falando, por exemplo, de 2004, né, onde nós tivemos ali o tsunami, lá na região da ilha de Sumatra, onde mais de 200 mil pessoas desencarnaram. E ali então, esses desencarnes coletivos de grandes proporções é uma das marcas desse processo de transição, onde essa mudança ela acaba sendo impulsionada por esses desencarnes de grandes proporções, principalmente provocados por catástrofes naturais, né, e naturalmente de acidentes com as nossas máquinas, queda de avião, como guerras, como epidemias, como, enfim, várias situações diferentes, né? Tragédias de incêndios que a gente viu acontecendo durante esse tempo todo, atentados terroristas que a gente viu. Então, nesse livro, mostra que no momento do desencarne, né, houve então ali uma mobilização do mundo espiritual e uma quantidade expressiva de espíritos que estavam ali apostos, já esperando o momento do acontecimento. Exatamente porque os espíritos, tendo a possibilidade e a capacidade de anteciparem esses eventos, já se colocam em condições. Porque quando nós não estudamos isso, nós pensamos assim, no caso, por exemplo, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, 3 mil pessoas aproximadamente desencarnaram, em virtude daqueles dos choques dos aviões, da implosão do edifício e tudo mais. A ideia inicial que nós temos é que assim, os espíritos estavam viajando pela galáxia, passeando, cuidando de suas vidas, de repente toca o celular dizendo, corre para cá que um avião bateu. E eles têm que sair igual o corpo de bombeiros assim, correndo desesperadamente com alarme, tocando para poder atender aquela ocorrência. E na verdade não é assim. O mundo espiritual, já sabendo exatamente dos acontecimentos, já prevendo os acontecimentos, não é uma questão de adivinhação, é uma questão simplesmente de análise. No caso, por exemplo, que a gente pode imaginar de um tsunami, a gente lembra sempre que o tsunami é provocado por um terremoto submarino, e nesse terremoto nós temos ali as placas que se raspam, que se chocam e provocam aquele temor, mas muito antes das placas se chocarem, a tensão provocada naquele momento já faz com que os espíritos prevejam aquele acontecimento. Então, muito mais do que simplesmente uma previsão geológica ou uma previsão meteorológica que a gente pode utilizar, ou mesmo um evento qualquer, no caso os espíritos antecipando o choque dos aviões naquelas torres, já sabiam dos planos dos terroristas, porque eles estavam elaborando isso durante muito tempo, já sabiam que as coisas estavam acontecendo, então simplesmente, observando os fatos, analisavam suas consequências. Então, o mundo espiritual já se prepara para poder trabalhar em cima daqueles acontecimentos, no acolhimento aos espíritos que estão ali, no preparo, na desencarnação, e toda assistência. Então esse livro que eu comentei com vocês, ele traz assim de uma forma um pouco mais detalhada esse choque, né, essa situação que aconteceu lá em Sumatra. A Cindizia colocou, né, outro dia uma das médiums lá do centro me deu um puxão de orelha porque eu disse, num estudo, que achava estar preparada para o meu desencarne, mas não imaginava nem de longe o que sentiria se meus pais partissem primeiro. Né? A gente sempre acha, Cindizinha, porque teoricamente a gente fica assim, né? Eu também penso dessa forma, né? Eu fico assim, não, o dia que meu desencarne chegar, eu já vou saber que eu vou chegar no mundo espiritual, eu vou fazer todo o possível para manter aquela tranquilidade e tudo mais, né? Mas será que alguém está preparado? Ontem mesmo assisti a um filme, Jornada nas Estrelas, né? Que tem passado com frequência na televisão, e ali nós temos um personagem que é um alienígena, que é um mestiço alienígena, que é um vulcano, o Sr. Spock, que todo mundo conhece, e ele tem uma habilidade, né, que é algo do seu povo, de fazer um intercâmbio mental com as pessoas. Então, apesar da ficção, apesar da história, houve uma cena em que alguém, né, de uma relação próxima dele e de outros amigos tinham acabado de sofrer um atentado.
né, Star Trek. Então acabava de sofrer um atentado, ele estava ali já, estava morrendo, vamos dizer assim. E aí de imediato ele fez esse elo mental para poder sondar a mente daquela pessoa que se encontrava desencarnando. O que aconteceu? O relato dele foi o seguinte, ele disse assim, eu fiz o elo mental e eu percebi, isso naturalmente é algo que faz parte do roteiro, né, das pessoas, mas naturalmente pelo fato delas não terem esse conhecimento espiritual, elas deduziram que isso acontecia. Então eles disseram o seguinte, ele disse o seguinte, olha, no momento do elo mental eu percebi medo, eu percebi ódio, pelo fato de ter desencarnado daquela forma, eu percebi solidão e eu percebi confusão. Então olha só os 4 sentimentos que naquele momento foi gerado por aquela pessoa. Ódio, pelo atentado, solidão, porque no momento da morte você simplesmente não percebe quem está do seu lado. Então você fica pensando, será que alguém vai estar me acolhendo? Será que eu vou encontrar com alguém? Mesmo que a gente tenha esse conhecimento. Então ódio, confusão, medo e solidão. E são 4 sentimentos que a gente pode colocar que a doutrina espírita endossa em muitos tipos de desencarnação. Então nós, embora nós tenhamos esse conhecimento teórico, no momento de vivenciar aquilo tudo, nossos sentimentos vão aflorando, a nossa mente vai se expandindo, e dependendo desse tipo de expansão, nós vamos encontrar ou não encontrar coisas que nós esperávamos ou não esperávamos. E aí então vem confusão, medo, solidão, o ódio muitas vezes, né? Aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu sei que eu vou morrer, eu sei que tudo vai ser normal, mas eu estou com medo. A gente não ouve esse relato de pessoas que passam assim, de acidentes, né? Aquela pessoa que está sentindo que está desencarnando. Então, quer dizer, é algo que teoricamente nós estamos preparados. Mas a teoria é uma coisa, o nosso emocional, o nosso psiquismo é outro completamente diferente. Então, da mesma forma que o medo que nós sentimos daqueles que partem, como eu falei para vocês, os que partem também sentem medo daqueles que ficaram. Então olha quanta coisa passa, né, na cabeça de um indivíduo no momento daquela experiência, que a gente pode dizer assim que seria o ponto mais dramático da sua existência. Porque a reencarnação, existe um preparo mental também, mas o espírito começa naturalmente se entrando naquele momento de mudança, também passa por um estado de perturbação, porque o espírito começa a perder gradualmente a sua consciência, devido àquela redução, devido àquela aproximação, o vínculo com a matéria, isso provoca nele, né, interfere, né, dá esse apagão, interfere na sua consciência. Mas na desencarnação, muitas vezes o indivíduo é pego de surpresa. De repente ele é arrancado de uma condição e passa para outra completamente diferente. E a pergunta é, qual vai ser o nosso equilíbrio exatamente? O nosso grau de equilíbrio nesse momento? Por isso que os espíritos dizem para nós temos que nos preparar para a morte, vivendo uma vida de equilíbrio, vivendo uma vida saudável. Porque a perturbação é inevitável, como eu falei para vocês, todos passam. Todos, até aquele que é o mais consciente. A gente pensa, será que Kardec não passou pelo estado de perturbação? Passou. Embora fosse um grau de perturbação leve, pela sua elevação, pelo seu equilíbrio, mas também passou. Ele não vai simplesmente abrir uma porta e entrar num outro cômodo sem sofrer nenhum tipo de alteração. Claro que sim. Não há como evitar. Vamos em frente. A próxima passagem aqui. Lembrando mais uma vez, né, para vocês que chegaram depois, eu estou lendo aqui uma psicografia divulgada, né, que é enviada pelo Dr. Bezerra de Menezes, a respeito da desencarnação da doutora Marlene Nobre. Então eu estou lendo aqui trechos da mensagem e fazendo aqui alguns comentários. No caso do suicida, fraterna, esse não apenas passa por isso, como ele passa no seu grau mais extremo, no seu grau mais intenso. Né, e os espíritos eles são bastante detalhados nesse processo. Kardec já estudou isso detalhadamente. Lá no livro Céu e Inferno nós temos vários depoimentos de espíritos que falam sobre a sua condição no mundo espiritual após a desencarnação por essa forma traumática. Então o espírito vive um tormento que eles próprios relatam para nós, que é algo simplesmente, absolutamente indescritível nas nossas, para traduzir em palavras. Pelo sofrimento, pela perturbação, pela angústia,
pelas imagens que são produzidas na sua mente, pelo próprio efeito físico que ele sofre em virtude do tipo de desencarne que ele teve. Duplamente não, ele sofre exponencialmente. Não é só duplamente. Duplamente seria algo bastante leve, mas é simplesmente indescritível. Qualquer dia, a gente tendo oportunidade, eu trago para vocês aqui alguns depoimentos para a gente poder conversar, embora, né, tenha aí à nossa disposição, basta a gente fazer uma leitura tranquila. O Braz lembrou aqui também, né, se você viver por antecipação o mundo espiritual é gostoso, né? Então, tendo esse conhecimento, essa boa orientação, as coisas fluem com mais naturalidade. E continua para nós aqui, toda a sua bagagem, falando sobre a doutora Marlene Nobre, toda a sua bagagem deve ser motivo para o acolhimento afetivo da parte de vocês. Então, ou seja, todo o trabalho que ela realizou deve ficar para nós como um legado muito positivo e que nós, valorizando a obra que foi construída, que ela se transforme, que ela seja convertida em vibrações positivas, em vibrações elevadas, de gratidão, de carinho, de respeito, de admiração por tudo aquilo que foi feito. Então, quer dizer, a vida do indivíduo bem construída será exatamente o monumento que ele mesmo constrói em sua própria homenagem, que será depois admirada por aqueles, né, que nutrem essa admiração. Então, aquilo que ela viveu em vida é exatamente aquilo que ela deve ser, por aquilo que ela deve ser lembrada. E continua. A fragilidade do aparelho físico já não comportava o vigor do seu espírito, jungido à matéria apenas pelas necessidades da tarefa. Olha só que expressão, que orientação importante para nós. Então nós estamos aqui vivendo no mundo físico. O nosso corpo é o veículo das nossas manifestações aqui no mundo físico. Ele é um corpo que ele tem um prazo de validade, ele é um corpo, um organismo que tem a sua fragilidade, tem as suas necessidades. E aí, então nós vamos vivendo, né? E sem ter esse conhecimento, sem ter esse entendimento, nós fazemos do nosso corpo físico uma máquina que pode ser jogada num ferro velho no momento que nós quisermos, sem nos darmos conta exatamente da importância de termos esse organismo à nossa disposição. Como foi colocado para nós, né? Deixa eu ver aqui só um instantinho que eu me perdi aqui no meu texto. Tá. Quando nós temos essa visão, aprendemos a valorizar, mas nós observamos no mundo hoje pelo tipo de vida que nós temos, né? A gente tem uma vida limitada pelas nossas necessidades mais básicas, mas nós extrapolamos em busca da satisfação, em busca do prazer. E nós fazemos isso quase de uma forma inconsciente. Então nós temos a nossa alimentação, que é uma alimentação bastante agressiva para o nosso organismo, pelas substâncias, pelas toxinas, pela própria qualidade do alimento que nós ingerimos, e isso faz com que nós causemos uma grande perturbação no nosso sistema digestivo, no nosso sistema circulatório. Basta lembrar, por exemplo, que se nós temos um carro e você coloca no seu carro óleo velho ou gasolina suja, o que vai acontecer com ele? Você vai forçar o motor a trabalhar muito mais do que ele pode, diferentemente de um motor que é bem lubrificado, bem tratado e tem todos os produtos de primeira qualidade. Então aquele motor que usa essas substâncias, esses fluidos que não são adequados ao seu bom funcionamento, vai fazer com que esse motor precocemente se funda, precocemente apresente problemas. E aí então vai ser aquele carro que não sobe ladeira, ou que engasga, ou que não pega no momento que tem que pegar. Então a máquina acaba não funcionando. É aquele computador que você não faz manutenção, tirando a poeira de dentro, você arrumando a fiação, você colocando um filtro de linha para proteger das cargas elétricas que normalmente recebe pela lista, enfim, pela linha, né? Enfim, todas as máquinas precisam de uma boa manutenção. No caso do nosso corpo, o que nós fazemos? Fazemos com que todo o nosso sistema digestivo, por exemplo, no caso da alimentação, trabalhe de um modo forçado.
Aí sofremos problemas de constipação, problemas de irritação no nosso sistema digestivo, de gastrite, o sistema endócrino muitas vezes não funciona adequadamente, provocando diabetes, obesidade, problemas de glândulas, enfim. Vai fazendo com que gradualmente o nosso organismo vá definhando. Isso sem falar, por exemplo, na falta de uma prática esportiva para fazer com que o nosso organismo trabalhe, né, as suas energias, as suas necessidades. Nós não temos ali, por exemplo, as substâncias que nós ingerimos em termos de bebidas, em termos de substâncias, através de hábitos e vícios que nós temos, os mais diversos. O tabagismo, o alcoolismo, a drogadição, o uso de remédios que não são controlados, sedentarismo, um monte de coisa, não dorme bem, passa por grande estresse. A gente lembra que o estresse psicológico que nós vivemos faz com que o nosso cérebro estimule a produção de substâncias para lidar com essa situação extrema. Porque o estresse para nós nada mais é do que uma reação do organismo diante de uma situação extrema. Então, teoricamente, seria assim, você, lembrando da época primitiva, né? Nós andamos, por exemplo, numa selva, e andando nessa selva nós nos deparamos com um leão. De imediato, nosso organismo entra num estado de atenção, provocando aquele estresse, liberação de adrenalina, liberação de outras substâncias para manter o nosso estado de alerta, e de repente a gente sai correndo, entra numa caverna, fecha e pronto, se protegeu, a adrenalina baixa, tudo volta ao normal. Então, na verdade, o estado de estresse, ele acontece para nós em momentos extremos. Mas no tipo de vida que nós temos hoje, a gente faz com que o nosso organismo viva constantemente um estado de estresse. Fazendo com que a máquina que utilizaria esses picos para estados de emergência viva constantemente nessa condição de alerta. Isso faz com que o nosso organismo vá se desgastando cada vez mais. Mas tudo bem, depois a gente trata desse assunto. Aqui nós vemos então que, pelo fato de nós não termos esse entendimento claro da importância do nosso organismo, e como diz já aquela máxima que todo mundo conhece, o corpo é o templo da alma. Só que os nossos templos, eles são tratados como se fossem simplesmente edifícios que vão ser substituídos quando apresentassem algum tipo de problema. Eu moro numa casa, essa casa apresentou uma rachadura, de repente eu tenho condições de tomar uma providência, ou eu então mudo de casa, faço a demolição daquela e construo outra. O nosso organismo não tem essa opção. Então ele tem ali o seu prazo de validade e a gente vai, infelizmente, reduzindo esse prazo, cada vez mais fazendo com que o nosso retorno ao mundo espiritual seja precoce, pelo tipo de vida que nós temos. Daí nós temos hoje, né, a oferta de várias filosofias, principalmente de tradições orientais, que nos dão, né, aquela ideia da meditação, do relaxamento, da mudança de conduta, da mudança de dieta, para fazer com que nós mantenhamos esse equilíbrio. Aqui no caso, por exemplo, da psicografia, vamos voltar para ela agora, depois dessa nossa introdução. A fragilidade do aparelho físico já não comportava o vigor do seu espírito, jungido à matéria apenas pelas necessidades da tarefa. Aqui nós vemos então que no caso da doutora Marlene Nobre, né, já numa idade avançada, mas cumprindo as suas tarefas de viagens, cumprindo as suas tarefas de participação em congresso, em programas de televisão, escrevendo artigos e tudo mais, muito diferente do que acontece, por exemplo, na vida de um cidadão comum. Quando ele trabalha durante um período da sua vida, conquista a sua aposentadoria, e aí então ele vai viver tranquilamente, recebendo o seu salário mensal e cuidando da sua rotina, brincando com seus netinhos, e fazendo uma compra no mercado, dando uma volta, passeando, viajando quando a aposentadoria permite, né? Enfim, tendo ali pelo menos, né, a teoria da aposentadoria é exatamente fazer com que ele tenha uma vida tranquila após aquele período de trabalho dentro da estrutura social que ele vive. No caso, por exemplo, de espíritos, como a doutora Marlene Nobre, que embora fosse aposentada como médica, trabalhava dentro da seara espírita de uma forma intensa, até os momentos finais, em que ela tirou ali uma folga de fim de ano para dar uma repousada, para dar uma descansada, porque acabando essa folga, voltaria de novo à rotina. Só que viagens,
congressos, como eu falei para vocês, reuniões, entrevistas, participações e tudo mais, chega uma hora que o corpo físico não suporta mais, não aguenta mais. E aí muitos se tornam convalescentes, se tornam doentes, né? E acabam ficando depois restritos por causa dessa doença. Ou acontece nesse caso, né, quando o aparelho físico acaba sucumbindo subitamente. Como no caso, por exemplo, de um derrame. No caso de Kardec, basta a gente lembrar, por exemplo, que Kardec acabou vivendo essa experiência no decorrer do seu trabalho. Pelo excesso, ele foi ameaçado de desencarnar e foi atendido pelos espíritos, não só pelos médicos, mas também pelos amigos espirituais, e chamado a atenção para que, se ele não se poupasse um pouco mais, ele retornaria ao mundo espiritual precocemente, deixando a tarefa pela metade. E aí, então, ele ficando doente, teve necessidade de mudar a sua rotina, começar a tomar aquela canjinha de galinha para ficar com mais calma ali, né, e tudo mais, para depois ele retornar gradualmente, né, e agora de uma forma mais previdente às tarefas que ele fazia. E aqui então foi uma colocação também interessante, que no caso dela, por exemplo, ela ficava, né, um espírito ligado à matéria apenas pelas necessidades da tarefa. E aí nós vimos então que é uma declaração importante essa, porque já começa a trazer para nós que muitos espíritos que conseguem, que conquistam esse merecimento, não se encontram mais no mundo físico para poder resolver problemas, para passar por provas e expiações. São espíritos que têm o mérito de continuarem suas missões, espíritos missionários. E aí então, embora, né, a gente lembra que eu não estou fazendo aqui nenhuma exaltação, nenhum tipo de adoração, mas a gente analisa exatamente a trajetória e o resultado de um trabalho daquele indivíduo, no caso da doutora Marlene Nobre. Então teve ali a sua prova e expiação, seja lá qual for, não é da nossa alçada explorar isso tudo, porque é algo muito pessoal para ela, mas a missão sim reflete sobre todos nós. Ela se formou em medicina, foi ginecologista, depois de um certo tempo adentrou, né, e ajudou na fundação da Associação Médico Espírita do Brasil e também do mundo. Obrigado, Cindizinha. E também do mundo, e depois trabalhou em prol da luta contra o aborto, do esclarecimento a respeito do estudo do nosso organismo físico através da medicina, pela perspectiva do mundo espiritual. Trouxe para nós ali um novo foco para compreender. E aí então ela ficou, durante esse período agora, nessa trajetória final, apenas em função da organização do seu trabalho. E aí depois retorna ao mundo espiritual. E continua. A vitalidade de sua alma persiste, e é preciso que as vibrações emanadas só sejam motivo de amparo e conforto. E aí mostra rapidamente para nós que o espírito, embora o corpo físico dele caia nessa condição de degradação, a vitalidade do espírito continua. E aí nós temos aqui um tema de estudo que é extremamente interessante para nós, porque tem uma passagem lá no livro O Céu e o Inferno, em que Kardec, só um instantinho, só preparando aqui a tela, pronto, em que Kardec comenta sobre o espírito suicida. E ali então o espírito conta a sua história, naquele desânimo, né, porque nós temos um suicida que comete esse ato pela revolta, né, eu vou fazer isso porque não sei o quê, então ele tem um motivo dele ali. E outros espíritos simplesmente caem na condição de apatia e optam pelo suicídio por não verem nenhum tipo de perspectiva diferente, não conseguem projetar nada de positivo em suas vidas. E eles começam então a cair nessa condição de desânimo, de tristeza, de inação, né, que é aquela apatia. E aí então o espírito opta pelo desencarne e volta para o mundo espiritual. Ele leva consigo, é importante a gente lembrar, exatamente esse mesmo estado. Porque eu falo para vocês que é importante para nós, ao estudarmos o suicídio pela perspectiva espírita, muitas vezes nós optamos por uma abordagem bastante equivocada. Para nós que trabalhamos principalmente no atendimento fraterno, e nós temos a oportunidade de ter contato com pessoas que buscam o auxílio
exatamente nesses momentos de dificuldade, né, em que suas vidas as colocam naquela crise existencial. Então as pessoas dizem assim, olha, eu não tenho mais vontade de viver. A pessoa, quando ela diz que ela não tem mais vontade de viver, significa que ela não tem mais vontade de viver no mundo físico. Ela não tem mais vontade de existir. E aí então ela volta para o mundo espiritual, passando por todos os dramas característicos do suicídio, e ela continua viva no mundo espiritual como um espírito que não deseja continuar existindo. Então a gente vê que o nosso estado mental, o nosso ânimo, né, só para complementar, eu falei para vocês que é uma abordagem equivocada quando nós estudamos o mundo espiritual, a questão do suicídio, porque como nós já vimos aqui, muitas vezes a nossa preocupação será que o espírito fica preso junto ao seu corpo físico, vendo apodrecer? Será que o espírito vai sofrer no momento em que ele for sepultado? Será que o espírito vai para o chamado Vale dos Suicidas, né, que é essa ideia que foi criada há muito tempo? Será que o espírito isso? Mas ninguém pensa assim, mas o que o espírito está sentindo naquele momento? Qual o sentimento que o levou? Quais foram as causas? O que ele vai sentir no mundo espiritual, não com relação ao trauma que foi provocado pelo ato, mas o que ele vai sentir no mundo espiritual em decorrência daquilo que ele trouxe do mundo físico. Então aquele espírito que é revoltado, ele começa o suicídio, ele chega no mundo espiritual como um espírito revoltado, e é essa revolta que deve ser analisada. Porque a nossa visão é exatamente essa. O espírito sofre porque está vinculado ao seu corpo físico, que não sei o quê. Mas vamos pensar no espírito antes de pensar nas consequências. O espírito, num estado de depressão profunda, ele volta para o mundo espiritual como um indivíduo com depressão profunda. A psicologia continua a mesma. O estado mental continua a mesma. Aquele indivíduo que é tímido chega no mundo espiritual como tímido. O orgulhoso chega como orgulhoso. Aquele indivíduo que demonstra um grande poder aqui no mundo físico, ele chega no mundo espiritual como achando um espírito poderoso. Aquele espírito que é famoso, imaginar, por exemplo, assim, um espírito que ocupa uma posição política, cultural, artística, né, esportiva, sei lá, qualquer situação na nossa vida hoje em que o indivíduo se destaca para a sociedade. Quando ele chega no mundo espiritual, ele chega querendo dar autógrafo, dependendo dos seus valores. É aquele espírito que muitas vezes é cheio de frescura, cheio de... Um rockstar, por exemplo, Bruno, foi bem lembrado, né? Eu pensei, o primeiro nome que me veio foi Michael Jackson, mas eu não queria falar dele porque eu não quero citar nomes para a gente ficar concentrando as coisas, né? Mas nós temos políticos como presidentes, como empresários, como atletas, como um popstar, um ator, né? Aquele ator que era badalado em Hollywood, aquela coisa toda. Então ele chega no mundo espiritual dizendo assim, eu sou esse tal mesmo. Eu exijo que você faça isso. É a sua condição, são os seus valores. Então, nesse caso, quando a gente pensa dessa forma, né, no caso, exatamente, né, Braço, né, uma senhora que era escravocrata, ela se comportava dessa forma. Não foi em Nosso Lar, não foi no livro Nosso Lar, foi no livro Os Mensageiros, se eu não me engano. Eu acho que ela se comportou dessa forma. Mas, enfim, o detalhe dessa questão é que o espírito, ele leva consigo exatamente, exemplo, a rainha da França, né, a rainha de Oude, né, aquela que era indiana também, a rainha que desafiou Kardec, né? A rainha de hoje, ela mostrava isso tudo. Então, no caso, por exemplo, de um espírito trabalhador, como a doutora Marlene Nobre, que batalhou até quase que os últimos dias da sua existência aqui no mundo físico, é um espírito que chega no mundo espiritual pronto para trabalhar. Espiritualmente, né? Mas claro que ela precisa passar por aquele processo de restabelecimento. Mas no momento em que as coisas voltarem ao normal, ela começa de novo a trabalhar. Porque é da sua natureza. Um detalhe interessante, eu ouvi aliás, eu postei na página do espiritismo.net, também lá na nossa página da JDE, uma coletânea de vídeos produzido pela FEB TV, pela Federação Espírita Brasileira. A FEB TV, a gente lembra que é a antiga TVCEI, né? A TVCEI
foi convertida então em FEB TV. E eu postei ali um programa de biografias. Várias biografias interessantíssimas que vale a pena vocês assistirem. Programa de meia hora, mais ou menos, que conta, né, cada pessoa contando uma história. E eu ali estava trabalhando e tal, peguei ali uma biografia do Chico. E comecei a ouvir, né, o depoimento ali do acho que o senhor César Perry, né, que é o presidente da Federação Espírita, contando um pouquinho sobre Chico Xavier. E ele trouxe uma observação que me pegou de surpresa, porque eu também não estava preparado para aquilo. Ele falou assim, uma coisa que eu lamento muito, isso falando sobre Chico Xavier, uma coisa que eu lamento muito é que todo mundo só lembra do Chico Xavier velhinho, cansado, na cadeira de roda, com aquele chapeuzinho, com aquela boquinha mole. Ninguém lembra do Chico Xavier com 30, 40 anos, quando ele trabalhava desesperadamente divulgando a doutrina espírita. A imagem que nós temos é do Chico velhinho. Porque no caso, por exemplo, de Kardec, Kardec desencarnou, embora tivesse ali os seus, deixa eu te fazer as contas aqui, 65 anos de idade, trabalhava vigorosamente. E aí então veio ali um aneurisma, né, um infarto que ele teve. Esse infarto fez com que ele desencarnasse, foi um infarto fulminante. Então a gente, quando você pensa em Kardec, a gente pensa nele naquela foto assim posuda, naquela foto bonita, né, aquela foto vigorosa. E quando a gente olha Chico Xavier, a primeira coisa que a gente pega é aquele velhinho com cara boazinho. A gente tem que, na verdade, restabelecer a imagem de Chico Xavier como um homem vigoroso e trabalhador que era, aquele homem que virava noites trabalhando, aquele homem que visitava os grupos sociais, aquele homem que não parava de psicografar. E quando chegou no mundo espiritual, não foi aquele velhinho que voltou para o mundo espiritual, foi aquele espírito vigoroso. E é nisso que a gente tem que lembrar. A Fraterna lembrou a mesma coisa também. A única coisa que faz com Jesus, quer dizer, você vê Jesus como? Aquele espírito pregado na cruz, ou então aquele espírito ensanguentado, machucado e coisa e tal. E aquele Jesus que andava o tempo todo, que aplacava tempestades, que curava doentes, que peregrinava por tudo quanto é lugar. Então a gente tem que lembrar sempre de quem? Do espírito na sua natureza mais verdadeira. E não simplesmente da imagem física que tem. Porque a imagem física, nós temos a imagem do corpo físico daquela pessoa, não do espírito. No caso, por exemplo, dela, a gente imagina a doutora Marlene Nobre nos altos do... Eu não sei, pesquisem para mim, por favor, qual a idade dela, que eu acabei... Acho que foi 77 anos a idade dela. Só confirme para mim, por favor. Então, no alto dos seus quase 80 anos de idade, 77, né, Miriam? Obrigado. Então, no alto dos seus quase 80 anos de idade, é a mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer com o Divaldo. Vai chegar um momento em que ele retornará ao mundo espiritual, a imagem que a gente tem é aquele senhor no alto dos seus 80 e tantos anos, falando sobre a doutrina espírita. E aquele jovem que iniciou construindo a Casa do Caminho, que virou Mansão do Caminho, aquele jovem que viajava pelo mundo todo. Então a imagem do espírito acaba sendo, na verdade, mascarada pela aparência do seu corpo físico. A mesma coisa acontece com os nossos entes queridos. A gente pega, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas da nossa família que muitas vezes acabam desencarnando por uma doença degenerativa. A imagem que nós temos é assim, nossa, mas ele estava tão doentinho, aí ele desencarnou, vou fazer uma oração por ele. Ninguém pensa, por exemplo, no espírito que estava ali preso àquele corpo físico, que liberto se transforma completamente. A gente olha a crisálida, mas a gente não imagina a beleza da borboleta que vai sair dali de dentro. Então mudemos a nossa visão. Os nossos avós, por exemplo, que desencarnaram velhinhos, quando nós chegarmos no mundo espiritual, eles estarão jovens, revigorados, refletindo exatamente o estado mental que eles possuíam. Se eram espíritos psicologicamente doentes, chegarão no mundo espiritual psicologicamente doentes. Se são espíritos que apenas fisicamente estavam doentes, vão se libertar do corpo físico e chegarão como espíritos saudáveis. Então a gente guarda assim, né? Peguem, por exemplo, assim, as lembranças que nós temos dos nossos avós. A gente pega assim aquele álbum de família todo empoeirado e abre, e a gente vê assim os nossos avós velhinhos. Ai, que saudade dele. Ali naquela foto com seus 80 anos, com seus 90 anos, minha avó desencarnou com 92 anos de idade. A gente pega a foto dela assim, aquela velhinha e tal. Aí eu chego no mundo espiritual e encontro ali uma jovem com aparência de 30.
Ela vai dizer assim, você que guardou a imagem que eu tinha 90 anos, aqui eu tenho 30 e olhe lá. E isso vai refletir inclusive em nós. Nós temos que lembrar que aquilo que nós olhamos no espelho é o reflexo do nosso corpo físico, não é o reflexo de nós como espíritos que somos. Por isso, então, essa colocação aqui para nós. Mais uma vez, só para a gente lembrar, a vitalidade da sua alma persiste e é preciso que as vibrações emanadas só sejam motivo de amparo e conforto. Deixa eu correr um pouquinho aqui que já estou no final já. Ah, sempre, né, Brás? A beleza é imortal, né? Então já viu, quem é bonito, nasceu bonito, morre bonito. Não tem jeito, né? Também, né, Tuti? Importante isso, essa visão diferenciada. Então coloca para nós assim, não se sintam órfãos. Acima de tudo, o movimento e o ideal abraçado por todos se irradia do coração do Mestre. Cuidem de viver e honrar toda a bagagem e herança que ela nos deixou. Prossigam na certeza de que no momento certo e oportuno, ela retornará à charrua. Ou seja, né, não vai demorar muito, porque o espírito, com aquela força que ela demonstrava, é algo que não vai simplesmente se apagar de uma hora para outra. O espírito não deixa de ser aquilo que ele é. Fazendo-se farol a orientá-los para a continuidade. Aí nós teremos aquele espírito, agora a força daquele espírito, orientando a mente dos encarnados. Que nós teremos, por exemplo, médicos, profissionais de saúde, estudiosos da doutrina espírita, a partir da perspectiva da saúde, temos a influência de um espírito com essa bagagem toda que ela teve. Elevemos ao nosso Pai, ao Pai, o nosso agradecimento por tudo que ela realizou e suportou para que o ideal médico espírita se espalhasse pelo planeta. Então não é apenas o que ela realizou, é o que ela suportou. Porque, na verdade, quando você entra na classe médica, que é uma classe científica, e começa a falar de espírito, de espiritualidade, você sofre preconceito, você sofre críticas, você sofre rejeição, sofre o sarcasmo e a ironia dos colegas. E foi exatamente isso que ela sofreu e que muitos outros profissionais sofreram e estão sofrendo, de fazerem essa mistura daquilo que é ciência e daquilo que é mundo espiritual. Então a gente acha que o trabalho bonitinho para nós é tranquilo, mas e ela como médica? Como é que ela era vista, por exemplo, pelos colegas em conselhos de medicina, em congressos de medicina? Jogou fora a sua vida de médica para ficar falando essas coisas estranhas. Sofria isso, como não? E que cada um devolva-lhe em carinho, serenidade e esforço, de modo que nada se perca daquilo que foi proposto. Tenham a certeza de que o amparo se fará sempre, não só por ela, mas por todos aqueles que assumem a continuação do movimento. Recebam o abraço paternal do servidor, o mínimo Bezerra. Então aqui a gente viu também, né, que o trabalho que ela começou é um trabalho agora que não tem retorno. Da mesma forma que Kardec, quando lançou a doutrina espírita, era algo que muitas pessoas questionaram, né? Depois, naquele momento de orfandade. Aqui no Brasil nós tivemos isso também, na época em que o Chico desencarnou, em 2002, né, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Muitas pessoas perguntavam assim, mas e agora? Como vai ser o espiritismo sem o Chico? Na época da França, as pessoas perguntaram, e agora? Como vai ser a doutrina espírita sem Kardec? Certamente muitos profissionais que trabalham na Associação Médico Espírita vão se perguntar como será que vai ser agora o desenvolvimento desse trabalho. O Bruno perguntou aqui, não é possível sentir as intenções de outra pessoa, ou até mesmo o que ela pensa sobre você, sem ao menos conversar muito com tal pessoa? Sem dúvida nenhuma. É assim, o Kardec ele comenta, Bruno, que esse é um tipo de mediunidade que todos os médiuns ostensivos possuem. E muitos de nós que não temos ostensividade, podemos ter esse grau de sensibilidade, é chamado de médium sensitivo. Então muitas vezes o médium de psicografia ele também é sensitivo, porque ele não apenas psicografa, mas ele sente o estado emocional do espírito que se aproxima, se é um espírito equilibrado, se é desequilibrado. Se é um médium de cura, ele também pode sentir isso tudo. Então no caso de nós encarnados, também temos essa sensibilidade.
Então, às vezes, assim, olha, eu não tenho mediunidade de nada, sou médium tijolo. Aí, quando você começa a perceber isso tudo, você sente aquele incômodo, você sente aquele constrangimento, você sente uma alegria de estar num ambiente, de estar em locais. Então, nesse caso, o que tem que fazer? Você vai, por exemplo, fazer um estudo, um tratamento, não para fazer com que isso desapareça, mas que você aprenda a lidar com isso. Porque esse sexto sentido, vamos dizer assim, e quando a gente fala sobre sexto sentido, a gente pode generalizar para todo tipo de mediunidade. Porque é uma percepção que vai além dos sentidos da matéria. Né? Pois é, eu tenho uma amiga, para você ter uma ideia, o Bruno, que ela sente de longe o que pessoas próximas a ela estão vivenciando. Então, vamos supor, você está na sua cidade, eu estou na minha cidade, e nós temos um vínculo de amizade muito próximo, e de repente eu acordo com uma angústia, com uma tristeza, e eu falo, mas o que está acontecendo que eu não sei o que é isso? Aí eu pego o telefone e te ligo, você está desse jeito. E ela vive isso no seu dia a dia. É mãe, é irmã, filhos, amigos próximos, ela é bombardeada por essas vibrações à distância, a quilômetros de distância. Mas aí ela vai aprendendo a lidar. Quando ela começa a identificar tudo isso, de imediato ela faz uma autoanálise rapidamente, para saber se alguma coisa da vida dela que está errada. Se não for, de imediato ela já começa a fazer um trabalho para lidar com essas vibrações e para retomar o equilíbrio dela. E depois, se for possível, auxiliar aqueles que precisam. Né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje. A gente viu quanta coisa bacana, né, deu para extrair dessa psicografia, dessas orientações. Claro que nós pegamos um espírito de uma referência muito acima da maioria de nós, mas assim, no cotidiano, no dia a dia, nós podemos pegar todas essas orientações e aplicá-las para nós mesmos, para nossa família, para os nossos amigos. Então, está aqui para nós mais uma mensagem, né? E desculpa para mim também lá, quem que foi que colocou para mim lá no início? Tá certo, né? Quem que perguntou para mim lá em cima, que sugeriu aquela passagem do Evangelho? Quem que foi? Eu me esqueci aqui agora, depois eu olho lá no início, tá, mas eu peço desculpa. Fernando, né? Tá, o Fernando tinha colocado uma sugestão quando eu abri aqui o nosso tema livre, né? Como eu não tinha preparado nada, eu abri as perguntas, né? E o Fernando acabou sugerindo que fizesse um comentário sobre aquela passagem do Evangelho, sobre a figueira seca, né? Mas aí no começo eu comecei a ler essa mensagem e aí acabou tomando o estudo todo, né? Mas a gente vai ter outra oportunidade para falar sobre ela essa semana com toda certeza. Muito bem, pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, vale a pena para quem quiser. Eu publiquei lá no site do Espiritismo, lá na fanpage do Espiritismo.net no Facebook, essa psicografia. Quem quiser depois é só dar uma lida de novo, ler com calma cada uma das passagens. A gente vê assim que uma única palavra, uma expressão simples, pode trazer para nós um sentimento profundo, né, um ensino profundo. Daí a importância de nós não lermos coisas no Espiritismo, mas estudarmos textos do Espiritismo. Porque do contrário a gente vai fazer uma leitura de um modo superficial, perdendo muitas vezes detalhes importantes para todos nós. Tá? Então, fechando por aqui, estourando aqui um pouquinho o nosso tempo também, eu já vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer um encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Então, lembrando que nós retornamos do nosso recesso agora na segunda-feira, no dia 5 de janeiro, e a gente vai ter essa semana toda só de bate-papo, para fazer aquele aquecimento, né? Vocês se reorganizando nos seus horários, preparando os ouvidos, eu aqui também já me organizando, né,